Na Rede Escola de hoje, uma homenagem à poesia, a Carlos Drummond de Andrade e à língua portuguesa. No quadro Acervo, o gramático Evanildo Bechara fala sobre a nossa língua. Muita gente pensa que falar bem o português é falar como o Padre Antônio Vieira ou Rui Barbosa. Não. Você tem que pegar o lado bom, não é, desse período e trazê-lo para a modernidade. A reta final de quem se prepara para o Enem. Eu tento relaxar, tipo, não ver nada de matéria, relaxar mesmo, ver um filme e tal, para não ficar pensando muito naquilo. O Dia da Poesia é uma homenagem ao aniversário de nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Eu confesso que, desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902, na cidade mineira de Itabira. Em 1928, Drummond publicou o poema No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia de São Paulo. E a repercussão foi grande, mas bastante negativa. Os jornalistas e críticos literários da época disseram que o texto não era poesia, e sim uma provocação. O tempo mostrou quem estava com a razão. Drummond é considerado um dos principais nomes da poesia brasileira e é por causa dele que o Dia Nacional da Poesia também é comemorado em 31 de outubro, data do seu aniversário. Uma homenagem aos poemas e aos poetas de todo o Brasil. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Quando esse poema foi publicado, ele foi gozado. Alguns críticos chegaram a até ridicularizar o Drummond, né? Em função desse poema, dizer que isso que é isso? Uma besteira, né? Mas a verdade é que, como isso exprime uma situação básica da vida, então virou uma expressão popular, que muita gente fala, nem sabe de onde veio. Mas hoje, qualquer agora, pô, você é uma pedra no meu caminho. Se eu gosto de poesia, gosto de gente, bichos, plantas, lugares, chocolate, vinho, papos amenos, amizade, amor. Acho que a poesia está contida nisso tudo. Carlos Drummond de Andrade. A vida é inventada por nós. Todos nós nos inventamos e inventamos a vida. Então, os poetas, como os pintores, como os músicos, eles ajudam a inventar o mundo, porque a vida é pouca, a vida não basta. Então tem que inventar. Então você tem que ver Drummond, porque a tua vida fica mais rica. Você vai descobrir em você mesmo e na sua existência coisas que você não desconfia. A literatura de cordel se tornou conhecida no Brasil durante o século XVIII. De tão conhecida, recebeu o nome de poesia popular. Os repentistas ou violeiros ajudaram a propagar esse tipo de literatura. E, nesse sentido, esses músicos executam o mesmo papel que, na Idade Média, pertencia aos trovadores, quando eles andavam pelas ruas recitando poesias. Nossa equipe no Distrito Federal mostrou que a literatura de cordel está presente também no dia a dia das escolas. Vamos ver. Livro, leitura, arte, a voz da cidadania, consciência social, dialética da alegria, ave do espaço-tempo, faz a noite virar dia. O livro ilumina a alma, clareia o pensamento, é flor da sabedoria, é luz do conhecimento, a leitura eleva o ser, transmuta o sentimento. Esse é o trecho do cordel do Livro e da Leitura, de Gustavo Dorado, que retrata a importância da leitura na formação do cidadão,
Com um formato diferente de contar histórias e também conhecido como folheto, o cordel é uma literatura em verso com raízes no Nordeste e patrimônio cultural imaterial brasileiro. Com toda essa riqueza cultural, o grupo Depois das 5 criou há 12 anos o projeto Cordel para Crianças, que apresenta esse estilo literário de forma lúdica aos pequenos estudantes de zonas rurais. Naquela noite, depois que os galos cantaram, depois que todos dormiram, os brinquedos despertaram. Em formato de teatro, atores, cantores e instrumentistas encenam histórias de cordelistas que viajam pelo Brasil divulgando autores de cordel. Assim, as crianças embarcam também no mundo dos contos rimados. A gente está declamando as poesias dos cordelistas, mas dentro de um universo teatral. Uma coisa mais trabalhada, uma coisa mais dinâmica, brincando, para que todos participem também. Não fica aquela coisa só literária, que todo mundo fala, vamos para o sarau, e as crianças já fazem o murcha, né? Então aí a gente coloca bastante sonoplastia, a gente consegue que eles entrem na história junto com a gente. Poucos dias antes da apresentação nessa escola em Planaltina, cidade a cerca de 45 quilômetros de Brasília, os alunos trabalharam a história e o processo de criação de um cordel. Para a coordenadora pedagógica, o espetáculo fortaleceu ainda mais o nível de aprendizagem dos alunos sobre o estilo literário. Com certeza fechou com chave de ouro e nos enriqueceu bastante, né? Foi um momento prazeroso, as crianças estavam bem atentas, né? Curiosas, interessadas, e eu tenho certeza que eles ficaram bastante emocionados até e prenderam bastante a atenção deles. E eles vão levar para o resto da vida esse aprendizado. Eu achei interessante, que traz a cultura da população brasileira. Com essa apresentação eu tive um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. E eu acho que deve rodar por todas as escolas para mostrar essa cultura. Por ser uma escola de inclusão, os alunos surdos também puderam acompanhar cada detalhe da apresentação com os intérpretes de Libras. Gostei muito, porque entendi melhor com o intérprete de Libras o teatro de cordel. Com esse formato criativo, o grupo seguirá levando essa que é parte da essência da cultura brasileira às escolas em zonas rurais, pois, como diz Jussiara Brito, é no campo que ele vive. A zona rural é seu espaço. Sua escola querida é sua escolha e seu abraço. Um direito que ele tem é ter acesso ao aprendizado, vivenciar sua cultura sem nunca ser discriminado, permanecer na sua escola, suas origens preservar, expandir-se em conhecimentos, ter experiências para trocar. Em 2007, a TV Escola, a TV PUC e a Polo de Imagens produziram o programa Mestres da Literatura, no Caminho de Drummond. No quadro Acervo, a gente vai lembrar um pouquinho mais da história desse grande poeta brasileiro. Eu confesso que, desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. E quando comecei a ler, eu gostava muito de jornais, de revistas, lia aquilo tudo, mesmo não compreendendo, senão uma parte mínima, mas o aspecto visual das palavras, a forma escrita, o papel com desenhos, com riscos, com letras, me causava uma impressão muito forte. De modo que eu acho que tudo que eu fiz em matéria de literatura vem desse primeiro contato com a palavra impressa. Até o dia 4 de novembro, o CCBB do Rio recebe o Assim Vivemos, Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. São 38 produções feitas em 20 países. A Graciela é diretora do festival, que traz também debates que são importantes não só para pessoas com deficiência, mas também para toda a sociedade, não é, Graciela? Sim, o festival ele aborda temas relativos às pessoas com deficiência, né? Mas quando a gente vai assistir os filmes e prestar atenção, né, nos assuntos que estão sendo levantados, a gente percebe que são assuntos importantes para toda a sociedade. E esse é o primeiro festival de cinema do Brasil a oferecer acessibilidade, tanto auditiva quanto visual. Sim.
O Assim Vivemos, ele implementou no Brasil a audiodescrição, né? Ele é pioneiro por isso também, não havia audiodescrição ainda, não havia nenhum festival, nem peça de teatro, nenhum evento. Isso está documentado e então foi o primeiro festival de cinema a implementar. E implementou já de uma maneira plena, porque nós temos audiodescrição desde a primeira edição em 100% das sessões, né? Em todas as sessões a pessoa cega pode chegar, escolher a sua sessão e entrar. E tem uma particularidade que eu acho interessante, é que como trata-se de um festival internacional com muitos filmes estrangeiros, os audiodescritores fazem, além da descrição das imagens, todo o voice-over ou dublagem dos diálogos. Então a gente trabalha em dupla na cabine e eles vão atuando, fazendo os diálogos, já que a pessoa cega não está lendo as legendas, e também a descrição, né? Esse é um processo que começa assim 2 meses antes do nosso festival, porque tem a produção dos roteiros, depois os ensaios, a consultoria. Então é um processo assim bastante aprofundado para a gente poder oferecer essa acessibilidade de maneira bastante funcional e profunda. Essa é a 9ª edição do festival, né? O que mudou da primeira para essa? No primeiro Assim Vivemos, no segundo Assim Vivemos, nós recebemos 200 inscrições, 180 inscrições. E nesse ano nós recebemos 1.064, né? Então isso mostra o quanto a produção audiovisual ela cresceu, não só em termos de quantidade, mas de qualidade. Cada vez mais os filmes são bons, os filmes estão participando de outros festivais não temáticos, né? E em relação aos temas também, a gente percebe assim que lá atrás as questões mais básicas, né, de inclusão na escola, de mobilidade urbana, eram as questões que majoritariamente eram tratadas nos filmes, né? E aí a gente vai vendo a evolução disso. Aí daqui a pouco começa a chegar filmes sobre relações amorosas, sobre sexualidade, sobre moradia assistida. Há uma evolução. Então, agora nós já estamos na escola, já estamos na sociedade, já podemos andar pela rua, então a gente quer namorar, a gente quer discutir sobre as questões das relações. Agora a gente quer morar sozinho, né? Então, os temas também vão mudando à medida que as questões vão sendo movimentadas nos países, né? O que o público pode esperar dessa edição do festival? Eu acho assim que o Assim Vivemos, ele tem uma riqueza muito grande, justamente porque como ele dá um panorama mundial, são 20 filmes de 20 países diferentes, a gente tem como comparar e discutir como as questões são tratadas nos diferentes contextos dos diferentes países. Então nós temos, por exemplo, filmes russos, filmes do Irã, da Índia, de sociedades muito diferentes. E aí sim fica muito rico, né? Porque a gente tem uma percepção de como as questões são tratadas nas diferentes culturas. A gente tem um público muito fiel de pessoas profissionais da área, pais, familiares, né? Pais e mães de pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência. E temos um público leigo que entra meio sem querer, porque vê o material, porque acha interessante e que se apaixona pelo festival. Por isso, porque os filmes eles são bons, eles são encantadores, eles são transformadores, né? E aí essas pessoas também se fidelizam e não querem mais deixar de ver o festival e voltam no dia seguinte. Levanta e continua. Assim que o festival sair do Rio, ele vai para outros estados, né? Sim, nós vamos para Brasília de 12 de novembro a 24 de novembro e em seguida para São Paulo de 27 de novembro a 9 de dezembro. O inseto no papel insiste. Traço um círculo em volta. Só o círculo existe. Paulo Leminski. Enem 2019. Chegou a hora. O esforço do ano inteiro avaliado em 2 domingos. Para os mais de 5 milhões de inscritos no exame, os dias 3 e 10 de novembro serão decisivos. Na quinta reportagem da série Enem os Candidatos, vamos ver como foi a reta final de preparação desses estudantes. Chegou o grande momento do ano. A reta final pode trazer ansiedade para uns e empolgação para outros. No dia a gente vai lá, segura na mão de Deus e vai, Jesus. Eu que nasci numa família evangélica, hoje em dia eu não me vejo muito bem na religião, mas eu ainda acredito em Deus, acredito numa força superior que ajuda as pessoas. E eu costumo me agarrar bastante nisso. O que fazer nos últimos dias? Estudar mais? Descansar? Cada aluno tem uma estratégia para os momentos finais. Eu tento relaxar, tipo, não ver nada de matéria,
relaxar mesmo, ver um filme e tal, para não ficar pensando muito naquilo. Eu consegui botar as minhas férias para outubro, que é um mês antes do Enem. Estou tentando me organizar para ter mais tempo para estudar, para me preparar melhor. Talvez eu me reúna com 2 amigas daqui do APES também, para a gente se concentrar de tirar as dúvidas juntas, para ficar pronta para a prova. Nas últimas semanas, que geralmente é a semana que antecede o Enem, ou então o vestibular, uma estratégia muito boa que eu acho é você revisar, reler toda a matéria e fazer muito exercício. Se você, no início da preparação, estabelece quais são as metas, o que vai acontecer, o que vai ser visto conforme vai chegando a prova, ao mesmo tempo que vem a ansiedade do tá chegando, daqui a pouco é novembro e tal, mas também nossa, tudo aquilo que foi dito que a gente ia fazer ao longo desse ano, a gente fez. Para uma aluna, o esporte serviu como aliado no controle da ansiedade. Laura era atleta de judô, mas a rotina de estudos a impediu de continuar. Quando eu treinava, eu era muito mais tranquila. Eu acho que conforme eu fui deixando de fazer atividade física, que eu fiz desde sempre, eu comecei a ficar muito mais ansiosa. Eu tenho tido crise de ansiedade direto, é muito ruim. Aí, às vezes, estou no meio da aula e quando eu percebo, eu já estou pensando em qualquer outra coisa, menos na aula. Nunca tive problema de ansiedade e também eu acho que as coisas estão caminhando como elas devem estar, cada coisa no seu tempo, sabe? Eu fico bem tranquila quanto e se não passar, foi um ano perdido? Não, foi um ano de aprendizagem, eu conheci pessoas maravilhosas e eu tive oportunidades maravilhosas e é isso. Os percursos educativos são uma plataforma de estudos, ideal para candidatos do Enem ou estudantes em geral. Bem, aqui todos encontram conteúdos da educação básica, escolhidos a partir das questões das últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio. A plataforma está em construção, mas as principais disciplinas já estão lá. Língua portuguesa, matemática, biologia, geografia, física, química e agora também redação e artes visuais. Nós atingimos mais de 1 milhão, de usuários já entrando no nosso sistema, olhando, e o percurso de redação foi fundamental para isso. Quer dizer, para que a gente conseguisse chegar nesse número tão importante. Quem já fez o Enem sabe, a nota da redação tem um peso importante e, por isso, se preparar para esta prova é fundamental. Os percursos educativos da TV Escola estão aí para ajudar. Os percursos trazem vídeos com análises de redações em que professores explicam, detalhadamente por que determinada competência, determinada outra competência teve nota 10 naquele texto. Incluímos também muitos vídeos com entrevistas com escritores ou de especialistas falando a respeito de escritores, especialmente os escritores que se utilizaram da escrita para refletir sobre questões sociais do seu tempo. E um percurso muito interessante que traz todos os temas de redação do Enem desde o ano 2000. E ali você vai encontrar vídeos e artigos que discutem esses temas. Todos os percursos têm curadores, que são professores experientes em cada um dos temas. Wilson e Adriana, por exemplo, contribuíram para o percurso educativo de artes visuais. A dupla analisou mais de 5.000 questões específicas, aplicadas no Enem entre os anos de 2012 e 2018. Selecionou 127 e as distribuiu em 5 áreas, ou ilhas. 2 ilhas foram assim, muito prazerosas, a gente gostou muito. Uma delas foi artes visuais e linguagens digitais. Algumas questões muito interessantes voltadas para tecnologias de assistência, que fazem com que a arte, com que se tenha acesso à arte, principalmente as pessoas portadoras de necessidades especiais. A outra foi a ilha Culturas, Estéticas e Questões Identitárias, voltadas principalmente para as várias culturas, a relação das artes com a diversidade cultural, com destaque para a cultura popular. A maneira do estudante se relacionar com esse conhecimento é uma maneira que ativa a sensibilidade dessa inteligência, que ativa a curiosidade, que coloca em questão o mundo, a ordem estabelecida, através justamente desse diálogo com uma imagem, com uma fotografia, com um desenho, com
evocando uma música, um filme. É sempre uma forma de produzir conhecimento a partir desse diálogo com as artes. Em 2 de novembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Língua Portuguesa. No quadro Acervo, vamos resgatar uma entrevista do gramático Evanildo Bechara à TV Escola. Muita gente pensa que falar bem o português é falar como o Padre Antônio Vieira ou Rui Barbosa. Não. Você tem que pegar o lado bom, não é, desse período e trazê-lo para a modernidade. Machado de Assis disse isso muito bem num trecho em que ele diz: os antigos e os modernos temos coisas boas. O que nós devemos fazer é trazer o que de bom dos antigos possa enriquecer a linguagem dos modernos da nossa época. Machado de Assis tinha sobre isso uma ideia muito nítida e muito correta a respeito dessa dicotomia de língua escrita, de língua padrão e língua falada. Olá, pessoal! Os animais marinhos, em particular os mamíferos, sempre me impressionaram muito. As dimensões de algumas baleias, a profundidade que elas atingem e as distâncias que se deslocam no planeta são algumas evidências de que precisamos estudar muito os ambientes marinhos para não colocarmos em risco essa maravilhosa diversidade. Todos os verões, mais de 3.000 baleias jubarte deixam o Havaí numa viagem que envolve distâncias próximas de 4.800 quilômetros rumo ao norte do Alasca. Elas vão em busca do precioso alimento que permitirá, meses depois, garantir que seus filhotes possam crescer nutridos. Mas as mamães vão mais longe do que isso. Os estudos realizados por pesquisadores da Universidade do Havaí e do Alasca mostram que essas baleias desenvolveram estratégias sofisticadas na captura de peixes. É quase um balé, usando as bolhas de ar em trajetórias espirais que confundem e reúnem o alimento para o momento do banquete. As bolhas de ar formam verdadeiras redes de captura que são auxiliadas pelas nadadeiras e movimentos sofisticados das baleias. A caça fica aprisionada enquanto as protagonistas da ação se movem para o interior do tubo criado para a captura. No final de cada investida, a baleia jubarte vai abocanhar suas presas numa ação tão requintada que impressiona pela elegância, beleza e sofisticação. Drones, imagens com câmeras instaladas nas baleias e instrumentos que medem a aceleração dos animais permitem registrar esses enormes mamíferos em plena ação. O estudo tem mostrado detalhes como as rotas utilizadas e as dificuldades encontradas na busca pela caça em face das mudanças climáticas globais. Precisamos compreender mais e melhor como as complexas relações entre os seres vivos acontecem nos diferentes ambientes que nos cercam. Nós não somos os únicos animais desse planeta. Temos uma enorme responsabilidade com a preservação da vida. Até o próximo Observatório. Ponto final na Rede Escola de hoje, que teve como destaques o Dia Nacional da Língua Portuguesa, o Dia Nacional da Poesia e uma homenagem ao nosso poeta Carlos Drummond de Andrade. Você sabe, mas não custa lembrar. Para ver ou rever a nossa revista, fique ligado no site tvescola.org.br. E na TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 7h, aos sábados às 4h e aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. Quem vive no Rio, Grande Rio e Niterói tem Rede Escola toda terça-feira às 8h na tela da Multirio, canal 26 da NET. Tchau, gente.
Até a próxima! Beijo, tchau!